O dia amanhecia comum em Santos. O sol se refletia no mar com uma placidez que parecia ignorar a tragédia, enquanto o vento do litoral trazia o cheiro salgado das velhas marés. No entanto, naquela manhã, dentro de uma clínica discreta, a paz seria rasgada por tiros e facadas. O som da fúria de um homem que usava a mesma farda que havia jurado proteger vidas. Amanda Fernandes Carvalho chegou cedo, como sempre fazia. O uniforme branco, os passos firmes, o olhar gentil. Enfermeira, esposa, mãe. Em suas mãos, o dom da cura. Em sua voz, a serenidade de quem ainda acreditava que o mundo podia ser bom. Mas, naquele dia, o destino a esperava no corredor estreito onde o amor virou sentença. Samir Carvalho, sargento da Polícia Militar, também iniciou seu dia em silêncio. Sob o tecido da calça, duas armas escondidas. No coração, a raiva que já não cabia. Entrou na clínica com a naturalidade de quem se sentia parte daquele ambiente. Saudou colegas, sorriu. Ninguém percebeu o abismo que caminhava ao lado dele. O relógio marcava o início do expediente quando o inferno começou. O eco dos disparos cortou o ar, seguido por gritos e correria. Entre a dor e o espanto, Amanda tombava, ferida primeiro por balas, depois por golpes de faca. O chão branco tingiu-se de uma mancha escarlate. E o amor, uma ruína irreversível. Naquele instante, o juramento da farda se quebrou. A autoridade virou arma. A confiança, medo. O crime cometido dentro de um espaço de cura revelou a face mais cruel do poder e da paixão. O mar, a poucos quilômetros dali, continuava a bater nas pedras, como se quisesse, em sua constância imutável, levar consigo o sangue que a cidade jamais esqueceria. Amanda e Samir eram vistos até pouco tempo antes como um casal estável. Tinham uma vida aparentemente tranquila, uma filha pequena, uma casa organizada. As fotos antigas mostravam sorrisos verdadeiros, viagens, planos, aniversários. Mas por trás da imagem de felicidade, o silêncio guardava rachaduras invisíveis. Colegas de Amanda diziam que ela se tornara mais introspectiva nos últimos meses, que o brilho nos olhos dera lugar a uma cautela constante. Pequenas desculpas, respostas rápidas, a pressa em encerrar conversas quando o telefone tocava. O amor havia se transformado em vigilância, o cuidado em medo. Samir, homem disciplinado e respeitado na corporação, mostrava-se cada vez mais possessivo. O ciúme, antes velado, tornara-se vigilância, controle, ameaça. A farda, que deveria representar segurança, começava a pesar como algema. Ela tentava manter a calma, talvez por amor, talvez por esperança, talvez porque ainda acreditasse que ele mudaria. Mas o controle, quando alimentado pela fúria, não tem retorno. O que começou com desconfianças virou perseguição, depois brigas, depois silêncio, até o dia em que o silêncio se rompeu e a dor falou por ele. Amanda, acostumada a salvar vidas, não percebeu que a sua estava em risco até o último instante. A rotina, o trabalho, o amor, tudo parecia normal demais. E é justamente assim que o horror costuma se disfarçar. O ambiente era frio, clínico, quase impessoal. Paredes brancas, cheiros de antisséptico e rotina. Pacientes aguardavam atendimento, profissionais caminhavam entre salas. Nada indicava que a tragédia se aproximava. Pouco antes das 9, Samir entrou. Tinha a postura serena, o olhar firme de quem está em missão. Passou pela portaria sem ser questionado, afinal, era um policial. Com duas armas escondidas sobre as calças, ele atravessou corredores, cumprimentando rostos conhecidos. Amanda estava na sala de atendimento. Quando o viu, não teve tempo de fugir. Os disparos ecoaram curtos, certeiros, abafados pelos gritos que vieram em seguida. Ela caiu, ainda consciente, tentando se proteger. Ele se aproximou e a violência ganhou forma final nas lâminas. Facadas, golpes rápidos, precisos, desumanos. O corpo tombou. O silêncio que se seguiu durou segundos, mas pareceu eterno. O som metálico da arma caindo ao chão, o sangue escorrendo,
os passos apressados de quem ainda acreditava poder fugir. Funcionários se esconderam, pacientes choravam, o pânico tomou conta da clínica. Samir tentou escapar, mas logo foi contido. Rendido pela própria farda, cercado por colegas que, em choque, não conseguiam acreditar no que viam. Naquele instante, o símbolo da lei se curvava à barbárie. O corpo de Amanda permaneceu no chão até o entardecer, cercado de flores improvisadas, lágrimas e incredulidade. A mulher que dedicou a vida ao cuidado foi morta no lugar que mais representava sua essência, a cura. Durante a reconstituição do crime, semanas depois, o sargento descreveu o que fizera com frieza inquietante. Contou que escondeu as armas nas calças para não ser revistado por outros policiais ao entrar na clínica. Falou com calma, sem remorso visível, explicando cada passo como quem repete um procedimento técnico. Os peritos anotavam, os investigadores observavam em silêncio. A cidade inteira acompanhava o caso, dilacerada pela brutalidade e pela ironia. Um homem treinado para proteger a vida transformou-se em assassino dentro de um espaço de paz. A reconstituição revelou cada detalhe, e com eles, a vergonha. A instituição policial teve de enfrentar sua própria sombra. O crime cometido por um dos seus não era apenas um ato de violência doméstica, era uma traição ao juramento. A farda, símbolo de ordem, agora manchada de sangue. Enquanto isso, familiares de Amanda tentavam juntar os pedaços da vida que sobrou. A filha pequena, órfã de mãe, não entenderia por muitos anos o que aconteceu naquele dia. E o nome de Amanda passou a ecoar em movimentos, em protestos, em marchas contra a violência de gênero. A justiça começaria seu caminho lento, mas a sociedade já havia julgado, e o veredito era dor. Quando o julgamento chegou, meses depois, o salão do tribunal parecia respirar um pesar coletivo. O réu entrou cabisbaixo, o semblante carregado de silêncio. A defesa tentou humanizar o ato. Descontrole emocional, crise de ciúmes, momento de fúria. Mas como justificar o planejamento? As armas escondidas, o trajeto calculado, a escolha do local? Os promotores falaram de feminicídio, de premeditação, de abuso de poder. Cada palavra era uma lâmina, cortando o véu da hipocrisia. O tribunal ouviu testemunhas, viu vídeos, leu mensagens. A história ficou clara demais para caber em desculpas. Quando a sentença foi pronunciada, o silêncio tomou conta da sala. Culpado. Do lado de fora, o povo aplaudiu, mas o som era amargo, pois nenhuma pena devolveria a vida, nem o sorriso, nem o tempo perdido. O retrato de Amanda, emoldurado em flores brancas, ficou sobre a mesa da mãe durante semanas. E o nome dela, agora símbolo, passou a representar a luta de tantas mulheres que amaram errado, que acreditaram, que não tiveram tempo de fugir. Hoje, a clínica reabriu. O corredor foi pintado, o chão substituído, o silêncio reorganizado. Mas há lugares onde a tinta não cobre o passado. Quem entra ainda sente o frio que ficou preso entre as paredes. É como se a alma de Amanda permanecesse ali, lembrando a todos que o amor não pode ser desculpa para o crime. O caso dela virou símbolo, não apenas de violência, mas de um país onde a farda, às vezes, pesa mais que o coração. O mar de Santos segue batendo nas pedras, imutável, indiferente. Mas em cada onda há algo que se repete, o eco de um nome, o grito contido de uma mulher que apenas queria viver. Amanda Fernandes Carvalho. Seu nome agora é um espelho, um aviso, uma cicatriz no tempo. Porque o amor não mata. Quem mata é o medo disfarçado de poder.